José Saramago, As Intermitências da Morte, capítulo 2. Embora tivesse sido imediatamente posto a ridículo pelos jornais da concorrência, que haviam se conseguido arrancar a inspiração dos seus redatores principais, os mais diversos substanciosos títulos, algumas vezes dramáticos, líricos, outras, e não raro filosóficos ou místicos, quando não de comovedora ingenuidade, como tinha sido o caso daquele diário popular que se contentou com a pergunta: e agora? Que irá ser de nós? Acrescentando como um rabo da frase o alarde gráfico de um enorme ponto de interrogação. A já falada manchete Ano Novo, Vida Nova, não obstante a confrangedora banalidade, caiu como sopa no mel em algumas pessoas que, por temperamento natural ou educação adquirida, preferiam acima de tudo a firmeza de um otimismo mais ou menos pragmático. Mesmo se tivessem motivos para suspeitar de que se trataria de uma mera e talvez fugaz aparência, tendo vivido até estes dias de confusão, naquilo que haviam imaginado ser o melhor de todos os mundos possíveis e prováveis, descobriam delicados que o melhor, realmente o melhor, era agora que estava a acontecer, que já o tinham ali mesmo, à porta de casa, uma vida única, maravilhosa, sem o medo cotidiano da rangente tesoura da parca, a imortalidade na pátria que nos deu o ser, a salvo de incomodidades metafísicas e grátis para toda a gente, sem uma carta de prego para abrir a hora da morte. Tu para o paraíso, tu para o purgatório, tu para o inferno, nesta encruzilhada se separavam, em outros tempos, queridos companheiros deste vale de lágrimas, chamado Terra. Os nossos destinos no outro mundo, posto isto, não tiveram os periódicos reticentes ou problemáticos outra solução, e com eles as televisões e as rádios afins, que unir-se à maré alta de alegria coletiva que alastrava de norte a sul e de leste a oeste, refrescando as mentes temerosas e arrastando para longe da vista a longa sombra de Thanatos. Com o passar dos dias e vendo que realmente ninguém morria, os pessimistas e os céticos, aos poucos e poucos no princípio, depois em massa, foram se juntando ao mar magnum de cidadãos que aproveitavam todas as ocasiões para sair à rua e proclamar e gritar que agora sim, a vida é bela. Um dia, uma senhora em estado de viúva recente, não encontrando outra maneira de manifestar a nova felicidade que lhe inundava o ser, e se bem que com a ligeira dor de saber que, não morrendo ela, nunca mais voltaria a ver o prateado defunto, lembrou-se de pendurar para a rua, na sacada florida da sua casa de jantar, a bandeira nacional. Foi o que se costuma chamar meu dito, meu feito. Em menos de 48 horas, o embandeiramento alastrou a todo o país, as cores e os símbolos da bandeira tomaram conta da paisagem, com maior visibilidade nas cidades pela evidente razão de estarem mais beneficiadas de varandas e janelas que o campo. Era possível resistir a um tal fervor patriótico. Era impossível resistir a um tal fervor patriótico. Sobretudo porque, vindas não se sabia de onde, haviam começado a difundir-se certas declarações inquietantes, para não dizer francamente ameaçadoras, como fossem, por exemplo: quem não puser a imortal bandeira da pátria à janela da sua casa não merece estar vivo. Aqueles que não andarem com a bandeira nacional bem à vista é que se venderam à morte. Junte-se a nós, seja patriota, compre uma bandeira. Compre outra, compre mais outra. Abaixe os inimigos da vida. O que lhes vale a eles é já não haver morte. As ruas eram um autêntico arraial de insígnias desfraldadas, batidas pelo vento. Se este soprava, ou quando não, um ventilador elétrico colocado a jeito fazia-lhe às vezes. E se a potência do aparelho não era bastante para que o estandarte viralmente drapejasse, obrigando-o a dar aqueles estalos de chicote que tanto exaltam os espíritos marciais, ao menos fazia com que ondulassem honorosamente as cores da pátria. Algumas raras pessoas, a boca pequena, murmuravam que aquilo era um exagero, um despropósito, que mais tarde ou mais cedo não haveria outro remédio que retirar aquele bandeiral todo. E quanto mais cedo o fizermos, melhor, porque da mesma maneira que demasiado açúcar no pudim dá cabo do paladar e prejudica o processo digestivo, também o normal
e mais do que justo, respeito pelos emblemas patrióticos acabará por converter-se em chacota, se permitirmos que descambe em autênticos atentados contra o pudor, como os exibicionistas de gabardina de execrada memória. Além disso, diziam-se as bandeiras estão aí para celebrar o fato de que a morte deixou de matar. Então, de duas uma, ou as retiramos antes de que, com a fartura, começamos a embirrar com os símbolos da pátria, ou vamos levar o resto da vida, isto é, a eternidade, sim, dizemos bem, a eternidade, a mudá-los cada vez que apodrece a chuva, que o vento os farrape ou o sol os come o colorido. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham coragem de pôr assim, publicamente, o dedo na ferida. E um pobre homem houve que teve de pagar o antipatriótico, desabafou com uma tarefa que, se não lhe acabou ali mesmo com a triste vida, foi só porque a morte havia deixado de operar neste país desde o princípio do ano. Nem tudo é festa, porém ao lado de uns quantos que riem, sempre haverá outros que chorem, e às vezes, como no presente caso pelas mesmas razões. Importantes sectores profissionais, seriamente preocupados com a situação, já começaram a fazer chegar a quem de direito a expressão do seu descontentamento. Como seria de esperar, as primeiras e formais reclamações vieram das empresas do negócio funerário, brutalmente desprovidas da sua matéria-prima. Os proprietários começaram por fazer o gesto clássico de levar as mãos à cabeça, gemendo em carpideiro coro. E agora que irá ser de nós? Mais logo, perante a perspectiva de uma catastrófica falência que a ninguém do Grêmio Fônero pouparia, convocaram a Assembleia Geral da Classe, ao fim da qual, após acaloradas discussões, todas elas improdutivas porque todas, sem exceção, iam dar com a cabeça no muro destrutivo da falta de colaboração da morte, essa que se haviam habituado de pais a filhos, como algo que a natureza lhe era devido, aprovaram um documento a submeter à consideração do governo da nação, o qual documento adotava a única proposta construtiva, sim, mas também hilariante, que havia sido apresentada a debate. Vão se rir de nós, avisou o presidente da mesa, mas reconheço que não temos outra saída. Ou é isto, ou será a ruína do setor. Informava, pois, o documento que, reunidos em Assembleia Geral extraordinária para examinar a gravíssima crise com que se estavam debatendo por motivo da falta de falecimentos em todo o país, os representantes das agências funerárias, depois de uma intensa e participada análise, durante a qual sempre havia imperado o respeito pelos supremos interesses da nação, tinham chegado à conclusão que ainda era possível evitar as dramáticas consequências do que, sem dúvida, irá passar à história como a pior calamidade coletiva que nos caiu em cima desde a fundação da nacionalidade. Isto é, que o governo decida tornar obrigatórios o enterramento ou a incineração de todos os animais domésticos que venham a defuntar de morte natural ou por acidente, e que tal enterramento ou tal incineração, regulamentados e aprovados, sejam obrigatoriamente levados a cabo pela indústria funerária, tendo em conta as memoritórias provas prestadas no passado como autêntico serviço público que tem sido, no sentido mais profundo da expressão, gerações após gerações. O documento continuava: solicitamos ainda a melhor atenção do governo para o fato de que a indispensável reconversão da indústria não será viável sem vultosos investimentos, pois não é a mesma coisa sepultar um ser humano e levar à última morada um gato ou um canário, e por que não dizer um elefante de circo ou um crocodilo de banheira, sendo, portanto, necessário reformular de alto a baixo o nosso know-how tradicional, servindo de providencial apoio a esta indispensável atualização. A experiência já adquirida desde a oficialização dos cemitérios para animais, ou seja, aquilo que até agora não havia passado de uma intervenção marginal da nossa indústria, ainda que não o negamos, bastante lucrativa, tornar-se-ia em atividade exclusiva, evitando-se assim, na medida do possível, o despedimento de centenas, se não milhares, de abnegados e valorosos trabalhadores que em todos os dias da sua vida enfrentaram corajosamente a imagem terrível da morte, e a quem a mesma morte volta agora e merecidamente às costas. Expondo o que, Senhor Primeiro-Ministro, rogamos,
com vista à merecida proteção de uma profissão milenariamente classificada de utilidade pública, se digne considerar não somente a urgência de uma decisão favorável, mas também, em paralelo, a abertura de uma linha de créditos bonificados. Ou então, isso seria ouro sobre azul, ou dourado sobre negro, que são as nossas cores, para não dizer da mais elementar justiça, a concessão de empréstimos a fundo perdido que ajudem a viabilizar a rápida revitalização de um setor cuja sobrevivência se encontra ameaçada pela primeira vez na história. E desde muito antes dela, em todas as épocas de pré-história, pois nunca a um cadáver humano deve ter faltado quem, mais cedo ou mais tarde, acudisse a enterrá-lo, ainda que não fosse mais que a generosa terra abrindo-se, respeitosamente, pelo indeferimento. Também os diretores e administradores dos hospitais, tanto do Estado como privados, não tardaram muito a ir bater à porta do Ministério da Tutela ou da Saúde, para expressar junto dos serviços competentes as suas inquietações e os seus anseios, os quais, por estranho que pareça, quase sempre relevavam mais de questões logísticas que propriamente sanitárias. Afirmavam eles que o corrente processo rotativo de enfermos entrados, enfermos curados e enfermos mortos havia sofrido, por assim dizer, um curto-circuito. Ou, se quisermos falar em termos menos técnicos, o engarrafamento como os dos automóveis, o qual tinha a sua causa na permanência indefinida de um número de cada vez maiores de internados que, pela gravidade das doenças ou dos acidentes de que haviam sido vítimas, já teriam em situação normal, passada a outra vida. A situação é difícil, argumentavam. Já começamos a pôr doentes nos corredores, isto é, mais do que era costume fazê-lo. E tudo indica que em menos de uma semana nós iremos encontrar abraços não só com a escassez das camas, mas também estando repletos os corredores e as enfermarias sem saber, por falta de espaço e dificuldade de manobra, onde colocar as que ainda estejam disponíveis. É certo que é uma maneira de resolver o problema, concluíam os responsáveis hospitalares, porém, ofendendo ela, ainda que de raspão, o juramento hipocrático, a decisão no caso de vir a ser tomada, não poderá ser nem médica nem administrativa, mas política. Com a bom entendedor, sempre minha palavra bastou. O ministro da Saúde, depois de consultar o primeiro-ministro, exarou o seguinte considerando a imparável sobreocupação de internados que já começa a prejudicar seriamente ou até agora excelente funcionamento do nosso sistema hospitalar e que é a direta consequência de crescente número de pessoas irregressadas em estado de vida suspensa e que assim irão manter-se indefinidamente, sem quaisquer possibilidades de cura ou de simples melhora, pelo menos até que a investigação médica alcance as novas metas que se tem proposto, o governo aconselha e recomenda às direções e administrações hospitalares que, após uma análise rigorosa, caso por caso, da situação clínica dos doentes que se encontrem naquela situação e confirmando que a irreversibilidade dos respectivos processos mórbidos, sejam eles entregues ao cuidado das famílias, assumindo os estabelecimentos hospitalares a responsabilidade de assegurar aos enfermos, sem reserva, todos os tratamentos e exames que os seus médicos de cabeceira ainda julguem necessários ou simplesmente aconselháveis. Fundamenta-se nesta decisão do governo numa hipótese facilmente admissível por toda a gente, a de que um paciente em tal estado permanentemente à beira de um falecimento, que permanentemente lhe vai sendo negado, deverá ser-lhe pouco menos que indiferente, mesmo em algum momento de lucidez, o lugar em que se encontra, quer se trate do seio carinhoso da sua família ou da congestionada enfermaria de um hospital, uma vez que nem aqui nem ali conseguiria morrer, como também nem ali nem aqui poderia recuperar a saúde. O governo quer aproveitar esta oportunidade para informar a população de que prosseguem em ritmo acelerado os trabalhos de investigação, que assim o espera e confia, hão de levar a um conhecimento satisfatório das causas, até mesmo ainda misteriosas, do súbito desaparecimento da morte. Igualmente informa que uma nutrida comissão interdisciplinar, incluindo representantes das diversas religiões em vigor, filósofos das diversas escolas em atividade, que nestes assuntos sempre tem uma palavra a dizer, está encarregada da delicada tarefa de refletir sobre o que virá a ser o futuro sem morte,
ao mesmo tempo que tentará elaborar uma previsão plausível dos novos problemas que a sociedade terá de enfrentar, o principal dos quais alguns resumirão nesta cruel pergunta: o que vamos fazer com os velhos, se já não está aí a morte para lhes cortar o excesso de veleiadas macróbias? Os lares que a terceira e quarta idade, essas benfazejas instituições criadas em atenção à tranquilidade das famílias que não têm tempo nem paciência para limpar os ranhos, atender aos esfíncteres fatigados e levantar-se de noite para chegar à rastadeira, também não tardaram, tal como já o haviam feito os hospitais e as agências funerárias, a vir bater com a cabeça no muro das lamentações. Fazendo justiça a quem se deve, temos de reconhecer que a incerteza em que se encontravam divididos, isto é, continuar ou não continuar a receber hóspedes, era uma das mais angustiantes que poderiam desafiar os esforços equitativos e o talento planificador de qualquer gestor de recursos humanos. Principalmente porque o resultado final, isso é, que caracteriza os autênticos dilemas, iria ser sempre o mesmo. Habituados até agora, tal como seus queixosos parceiros da injeção intravenosa e da coroa de flores com fita roxa, a segurança resultante de contínua e imparável rotação de vida e mortes, umas que vinham entrando e outras que iam saindo, os lares da terceira e quarta idade não queriam nem pensar num futuro de trabalho em que os objetos dos seus cuidados não mudariam nunca de cara e de corpo, salvo para exibi-los mais lamentáveis em cada dia que passasse, mais decadentes, mais tristemente descompostos, o rosto enrugando-se, prega a prega, igual a como uma passa de uva, os membros tremolosos e duvidosos, como um barco que inutilmente andasse à procura da bússola que lhe tinha caído ao mar. O novo hóspede sempre havia sido motivo de regozijo para os lares do feliz ocaso. Tinha um nome que seria preciso fixar na memória, hábitos próprios trazidos do mundo exterior, manias que eram só dele, como um certo funcionário aposentado que todos os dias tinha de lavar a fundo a escova de dentes porque não suportava ver nela restos de pasta dentífrica, ou aquela anciã que desenhava árvores genealógicas da sua família e nunca acertava com os nomes que deveria pendurar dos ramos. Durante algumas semanas, até que a rotina nivelasse a atenção devido aos internados, ele seria o novo, o Benjamin do grupo. Iria sê-lo pela primeira vez na vida, e ainda que durante ela, tanto como a eternidade. Esta que, como do sol costuma dizer-se, passou a brilhar para toda a gente deste país afortunado. Nós que veremos extinguir o astro do dia e continuaremos vivos, ninguém sabe como nem porquê. Agora, porém, o novo hóspede, exceto se ainda veio preencher alguma vaga e arredondar a receita do lar, é alguém cujo destino se conhece de antemão. Não o veremos sair daqui para ir morrer a casa ou ao hospital, como acontecia nos bons tempos, enquanto os outros hóspedes fechavam a chave apressadamente à porta dos seus quartos, para que a morte não entrasse e os levasse também a eles. Já sabemos que tudo isso não são coisas de um passado que não voltará, mas alguém do governo terá de pensar na nossa sorte, nós, patrão, gerente e empregado dos lares do feliz ocaso. O destino que nos espera é não termos ninguém que nos acolha quando chegar a hora em que tenhamos de baixar os braços. Reparei que nem sequer somos senhores daquilo que de alguma maneira também havia sido nosso, ao menos pelo trabalho que nos deu durante anos e anos. Aqui deverá perceber-se que os empregados tomarão a palavra. O que queremos dizer é que não haverá sítio para estes que somos nos lares do feliz ocaso, salvo se pusermos de lá para fora uns quantos hóspedes ao governo. Já lhe tinha ocorrido a mesma ideia quando foi daquele debate sobre a pelotra, sobre a plétora dos hospitais, que a família reassuma as suas obrigações, disseram. Mas para isso seria necessário que ainda se encontrasse nela alguém com suficiente tino na cabeça e energias bastantes no resto do corpo. Dons cujo prazo de validade, como sabemos por experiência própria e pelo panorama que o mundo oferece, tem a duração de um suspiro, se o compararmos com esta eternidade recentemente inaugurada. O remédio, salvo a opinião mais abalizada, seria multiplicar os lares do feliz ocaso. Não como até agora, aproveitando de vivendas e palacetes que em tempos conheceram melhor sorte, mas construindo de raiz grandes edifícios com a forma de um pentágono, por exemplo,
de uma torre de Babel, de um labirinto de Knossos. Primeiro bairros, depois cidades, depois metrópoles, ou usando palavras mais cruas, cemitérios de vivos, onde a fatal e irrenunciável velhice seria cuidada como Deus quisesse. Até não se sabe quando, pois os seus dias não teriam fim. O problema bicudo, e para ele nos sentimos no dever de chamar a atenção de quem direito, é que, com o passar do tempo, não só haverá cada vez mais idosos internados nos lares do feliz ocaso, como também será necessária cada vez mais gente para tomar conta deles. Dado em resultado que o romboide das idades virará rapidamente os pés pela cabeça. Uma massa gigantesca de velhos lá em cima, sempre em crescimento, engolindo como uma serpente pitão as novas gerações, as quais, por sua vez, na sua maioria convertidas em pessoal de assistência e administração dos lares do feliz ocaso, depois de terem gasto a melhor parte da sua vida a cuidar de velhorros de todas as idades, quer as normais, quer as matusalênicas, multidões de pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, exavós, e por aí fora, ad infinitum, se juntará uma vez atrás da outra, como folhas que das árvores se desprenderam e vão tombar sobre as folhas dos outonos pretéritos. Mas outros sont les nœuds de automne, do formigueiro interminável dos que, pouco a pouco, levaram a vida a perder os dentes e o cabelo, das legiões dos de má vista e mau ouvido, dos herniados, dos catarrosos, dos que fraturaram o colo do fêmur, dos paraplégicos, dos caquéticos, agora imortais, que são capazes de segurar nem a baba que lhes corre do queixo, vossas excelências. Senhores que nos governam, talvez nós não nos queiram crer, mas o cair nos vem em cima é pior do que os pesadelos que alguma vez um ser humano pode haver sonhado, nem mesmo nas escuras cavernas, quando tudo era terror e tremor, se terá visto semelhante coisa. Dizemo-lo nós que temos a experiência do primeiro lar do feliz ocaso. É certo que então tudo era um ponto pequeno, mas para alguma coisa a imaginação nos haveria de servir, se quer que lhe falemos com franqueza, do coração nas mãos, antes a morte, senhor primeiro-ministro, antes a morte que tal sorte. Uma terrível ameaça que vem pôr em perigo a sobrevivência da nossa indústria. Foi o que declarou aos órgãos da comunicação social o presidente da Federação das Companhias Seguradoras, referindo-se aos muitos milhares de cartas que, mais ou menos por idênticas palavras, como se as tivessem copiado de uma minuta única, haviam entrado nos últimos dias nas empresas trazendo uma ordem de cancelamento de imediato das apólices de seguros de vida dos respectivos signatários. Afirmavam estes que, considerando o fato público e notório de que a morte havia posto termos aos seus dias, seria absurdo, para não dizer simplesmente estúpido, continuar a pagar uns prémios altíssimos que só iriam servir, sem qualquer espécie de contrapartida, para enriquecer ainda mais as companhias. Não estou para sustentar burros a pão de ló, desabava em post-scriptum um segurante particularmente mal disposto. Alguns iam mais longe, reclamavam a devolução de quantias pagas, mas esses percebia-se logo que era só um atirar barro à parede por descargo de consciência, a ver se pegava. A inevitável pergunta dos jornalistas sobre o que pensam fazer as companhias de seguros para contrapor a salva de artilharia pesada que de repente lhes tinha caído em cima. O presidente da federação respondeu que, embora os assessores jurídicos estivessem, neste preciso momento, a estudar com toda a atenção a letra pequena das apólices, à procura de qualquer possibilidade interpretativa que permitisse, sempre dentro de mais estrita legalidade, claro esta, impor aos seguradores heréticos, mesmo contra a sua vontade, a obrigação de pagar enquanto fossem vivos. Quer dizer, sempiternamente, o mais provável, no entanto, seria que viesse a ser-lhes proposto um pacto de consenso, um acordo de cavalheiros, o qual consistiria na inclusão de uma breve adenda às apólices, tanto para rectificação de agora como para a vigência futura, em que ficaria fixada a idade de 80 anos para a morte obrigatória, obviamente em sentido figurado. Apressou-se o presidente a acrescentar, sorrindo com indulgência.
Desta maneira, as companhias passariam a cobrar os prêmios nas mais perfeitas normalidade, até a data em que o feliz segurado cumprisse o seu 80º aniversário. Momento que, uma vez que se havia convertido em alguém virtualmente morto, mandaria proceder à cobrança do montante integral do seguro, o qual seria pontualmente satisfeito. Havia que acrescentar ainda, isso não seria o menos interessante, que no caso de assim o desejarem, os clientes poderiam renovar o seu contrato por mais 80 anos, ao fim dos quais, para os efeitos devidos, registraria o segundo óbito, repetindo-se o procedimento anterior e assim sucessivamente. Ouviram-se murmúrios de admiração e alguns bolsos de aplauso entre os jornalistas entendidos em cálculo actuarial, que o presidente agradeceu, baixando de leve a cabeça. Estratégica e taticamente, a jogada tinha sido perfeita, ao ponto de que logo no dia a seguir começaram a fluir cartas às companhias de seguros dando por nulas e sem efeito as primeiras. Todos os segurados declaravam dispostos a aceitar o acordo de cavalheiros proposto, graças ao qual se poderia dizer sem exagero que este foi um daqueles raríssimos casos em que ninguém perdia e todos ganhavam, em especial as companhias de seguros, salvas da catástrofe por um cabelo. Já se esperava que na próxima eleição o presidente da federação seja reconduzido no cargo que tão brilhantemente desempenhava.